Bora afiar o desfalque de última hora aí. Lili Nascimento vai trazer mais informações pra gente de Corinthians e América de Cali. Pré-jogo completo aqui pra você. Se liga só. Então, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Coringão. Comenta aí qual é o seu placar pro jogo de hoje. Eu chutei aqui 3-1 pro Corinthians, 2 gols do Roberto e 1 do Memphis Depay. Comenta aqui embaixo, deixa seu like, ajuda a gente aí. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. E tem Neoquímica Arena também, é pra lá que a gente vai, com Bruno Vicari, com Gustavo Zupac. O Bruno já conhece bem, o Equipe F aqui te emparedou no domingo, Bruno Vicari, hein? Deu uma emparedada no senhor aí, aquela discussão de Palmeiras e Flamengo, chegou aqui, botou ordem no mar. Gostei de ver, gostei de ver. E o Zinho gosta. Quando te empareda, então o Zinho adora, né? Bruno Vicari! Não se deixa levar por essas coisas não, Bruno. Eu continuo seu amigo, Bruno. Não se deixa levar por essas palavras, viu, Bruno? Sei. Estão tentando criar um conflito. Ô, William, você pode me chamar de novo, por favor? Mas chama assim. Vamos à Neoquímica Arena com mais um louco do bando. Ah, por favor. É com você, Bruno Vicari. Por favor, você pode? Pode voltar aqui, vamos lá. Vamos então para a Neoquímica Arena com ele. Mais um louco do bando. Vai lá, Brunão. São os dois juntos, né? Ó, arrepiou. Agora sim, agora arrepiou, porque de fato não é sempre que a gente tem o privilégio. Bom, o Zupac tá mais acostumado nas nossas grandes coberturas, mas fazia muito tempo que não vinha aqui pra Neoquímica Arena e vim numa noite especial, porque é jogo importante, é decisivo, duas camisas pesadíssimas do continente, o América de Cali super tradicional e com jogadores importantíssimos para essa noite importante e decisiva para o Corinthians por aqui, Zupac. É isso, Bruno. Uma ótima tarde a você, ao fã de esporte, a nossa turma do estúdio. Terceiro jogo do Dorival Júnior, o segundo aqui em casa. Pode buscar a sua terceira vitória e, como disse o William, recolocar de fato o Corinthians na briga por uma vaga na próxima fase da Sul-Americana. Pela derrota no primeiro jogo, o Corinthians está jogando mata-mata a competição inteira. Hoje é mais um jogo em que o Corinthians precisa vencer dentro de casa. Vocês já estão vendo imagens então ao vivo aqui da Neoquímica Arena, a equipe de manutenção que cuida do gramado fazendo um trabalho ainda importante, este que é considerado um dos melhores gramados do país, não é, Zupac? Mas que também, claro, exige um cuidado especial, afinal de contas, se o jogador sente o desgaste de tantos jogos em sequência, os gramados pelo país também acabam sentindo, mas o gramado da Neoquímica Arena, sem dúvida, é elogiado por muitos. O Corinthians tem alguns desfalques, mas tem figuras importantes também que voltam à equipe. E a Lili Nascimento está conosco aqui também, já posicionada para trazer mais informações da equipe do Dorival Júnior. Tudo bem, Lili? Boa tarde. Tudo bem, Bruno? Beijo pra você, ao Zupac, aos amigos do Equipe F. Pois é, o Corinthians tem alguns desfalques já conhecidos pela torcida, né? O Gustavo Henrique, ele passou por uma cirurgia, uma retirada de uma hérnia inguinal, deve ficar de 3 a 4 semanas fora dos gramados. O Rodrigo Garro, a mesma coisa, então ele ainda não está à disposição aí do técnico Dorival Júnior, mas tem o retorno do Angileri. O Angileri, a gente lembra que ele foi poupado na partida contra o Internacional, mas por controle de carga. Então a expectativa é que ele esteja hoje entre os titulares na hora da partida às 9h30 da noite. Uma última informação que eu apurei antes de chamar o Campinho aí com a provável escalação para o torcedor, para o fã de esportes, é que muito provavelmente o lateral direito Mateuzinho possa ser poupado também por controle de carga. Se a gente for puxar as últimas partidas, ele praticamente esteve em todas, então há um desgaste muscular, ele precisa de uma recuperação e, levando em consideração os critérios usados pelo Dorival e sua comissão técnica, ele deve sim ser poupado dessa partida. Sendo assim, vamos colocar na tela a provável escalação do Corinthians para o jogo de hoje, para o fã de esportes acompanhar com a gente. Então o Corinthians deve ir a campo com Hugo Souza no gol, na lateral direita, no lugar do Mateuzinho, o Léo Maná, a zaga com André Ramalho e Kaká e o Angileri fechando pela lateral esquerda. Meio de campo com Martínez, Ranielli, Carrídio, Romero ou Coronado, lá na frente Yuri Alberto e Memphis Depay. Essa é a provável escalação do Corinthians para a partida de hoje, às 9h30 da noite. Como eu falei, se de um lado volta o Angileri depois desse controle de carga, do outro o Mateuzinho deve descansar, pelo menos nessa partida, porque a gente sabe que a temporada é longa e o Dorival já deixou claro, né, que quer rodar todo o elenco, ter muitos jogadores à disposição. Então, se de fato o Mateuzinho não vier para a partida, faz sentido pelo trabalho que o Dorival vem fazendo desde que chegou ao Corinthians. Bruno. Ótimo, Lili. A gente mais cedo falava dentro do Sport Center dessa possibilidade, de repente,
com o Mateuzinho, talvez até com o Martinez, já que o Charles é o jogador que voltou a aparecer com o Dorival, não é, Zupac? Mas a Lili traz então essa informação dessa possibilidade, então, de fato, na lateral do Dorival aproveitar esse jogo também para rodar essas posições. É importante do ponto de vista físico, não só para o controle de carga, como a Lili falou, mas até uma ferramenta para o próprio Dorival conhecer de perto e testar os jogadores que ele não está habituado a ver no elenco em situação de jogo. Então, para o Dorival é importante, mas para o Corinthians não é uma boa notícia. Do Mateuzinho para o Léo Maná, o que a gente tem visto é uma diferença de rendimento grande. O Maná não se afirmou ainda e o Mateuzinho é dos jogadores mais regulares do Corinthians em uma posição tão carente no futebol brasileiro como é a lateral direita. O Mateuzinho é um cara que se firmou, né, que se afirmou. O Léo Maná até agora não convenceu, mas o controle de carga é um tema, é uma temática muito presente na vida dos técnicos e o Corinthians com 3 competições não pode fugir disso. E aí é importante também, a gente já vai acionar o Vladimir Bianchini para ver como o América de Cali vem para o jogo. Porque, não é, Vlad? O América costuma jogar com 2 atacantes também pelos lados, e quem joga no ataque pelo lado esquerdo é o Vergara, que volta à equipe. Então é um reforço para o time colombiano e que vai o lado direito da defesa. Ele volta, mas tem desfalques também no América, Vlad. Exatamente, Bruno. Um grande abraço para você, para todo mundo ligado nos canais ESPN. O América de Cali que não tem um bom retrospecto jogando no Brasil. Em 20 partidas, apenas 2 vitórias. A última delas em 1993 contra o Flamengo, 3-1. E o técnico hoje, o Jorge da Silva, fez um dos gols nessa vitória, junto com também o Fred Rincon, que também é o ídolo do Corinthians, é o jogador que une a história das 2 equipes. O principal desfalque é o Éder Balanta, jogador que foi do River Plate, volante, campeão da Libertadores pelo River, vem sendo um dos destaques da equipe, mas tem sofrido com lesões, deve perder até o restante da temporada, pelo menos até o meio do ano, sem jogar. No lugar dele, deve jogar o Carrascal ou o Leis. A principal volta do América de Cali é a questão mesmo do jogador Vergara, que é um dos capitães da equipe, um dos principais jogadores, teve amidalite, ficou um tempo fora, e o América de Cali se preparou nos últimos dias aqui no Brasil, nas instalações do Palmeiras, inclusive poupou jogadores do Campeonato Colombiano contra o Júnior Barranquilla, usou praticamente o time reserva, é o líder da competição, está classificado já para a fase final, mas como visitante nos últimos jogos não vem muito bem, em 5 partidas apenas 1 vitória. E o torcedor corintiano deve lembrar do principal jogador do América de Cali, que é o Juanfer Quintero, colombiano, destaque do River Plate, jogou pelo Porto, que no ano passado estava no Racing da Argentina, fez os 2 gols, inclusive, que eliminaram o Corinthians na Copa Sul-Americana lá em Avejaneda. Todo mundo lembra que o Racing venceu por 2-1. É o jogador que o técnico Dorival Júnior com certeza tem que ficar de olho, porque ele é muito importante. Nesse ano ele fez 14 jogos, marcou 2 gols, mas um dos principais qualidades, as principais qualidades do Quintero são as assistências. Ele já deu 6 passes para gol. É um jogador que, apesar de você olhar de perto, parece um jogador um pouco gordinho, mas ele tem uma mobilidade muito grande e faz o jogo correr lá no América de Cali. Volto com vocês. Boa, Vlad. E aí é um jogador internacional de Copa do Mundo, campeão de Sula, campeão de Libertadores. Tem jogadores pesados e experientes no time do América, Zupac. O Corinthians já cometeu o pecado, não com o Dorival, né, de dar espaço ao Quintero e pagou o preço. O Corinthians caiu fora da Sul-Americana do ano passado, perdeu a chance de brigar pelo título, porque não cuidou do Quintero como deveria cuidar. O time do América não é só o Quintero, mas é também o Quintero. Ele é um jogador muito importante. Você citou o Vergara, e esse encontro do Vergara de volta contra o Léo Maná, possivelmente lateral do Corinthians, é um ponto de atenção. Barrios pela direita, Vergara pela esquerda, Quintero de 10 ou Gado de 9. São os 4 homens de frente do América, que tecnicamente é um bom time, é um time bom para atacar, mas não é um time tão bom para defender. E a informação que o Vlad traz, que o Balanta tá fora com uma lesão muscular, é um problemão para o Jorge da Silva, porque o Balanta é o único marcador de fato que ele tem. O Navarro, que deve entrar, é mais um segundo do que um primeiro volante. Então, é um time que ataca bem, mas não é um time que marca bem. Vamos ver como é que vai ser hoje. Bom, William, Silas, Pascoal, pelas informações que a Lili traz pra gente, apesar da possível modificação no lateral direita, é então o Corinthians com força máxima.
é jogo pro Corinthians, ou que matematicamente o Corinthians precisa da vitória, porque os 2 últimos jogos que ele faz nessa fase da competição serão fora de casa. O América até parece se contentar com um empate, já que, ao contrário do Corinthians, ele vai receber o Huracan e receber o Racing. Mas é isso, é pé embaixo hoje mesmo, o Dorival tá certo ou deveria focar nas outras competições? O que é que vocês acham, hein, William? Esse é um bom questionamento, porque assim, é um treinador que está chegando, precisa de uma sequência de vitórias. Aliás, a última vez que um treinador do Corinthians conseguiu 3 vitórias seguidas, logo que começou, foi o Carille. O Carille, olha, faz tempo, hein? Faz tempo. Então assim, é importante para o Dorival, mas pensando em Corinthians, Sul-Americana, hoje tem que vencer porque é em casa. O Huracan pega o time mais fraco do grupo, que é o Racing do Uruguai. Se vencer, continua 3 pontos do Corinthians, só que o confronto direto do Corinthians com o Huracan... Esse jogo é no Uruguai. Exatamente. O confronto direto do Corinthians... Né? É isso aí. Com o Huracan, é fora. Então... Não, é o seguinte, o Corinthians, o Zupac falou há pouco, o Corinthians deixou no ano passado escapar das suas mãos a possibilidade de classificação para a final da Sul-Americana. Contra o outro Racing. Contra o outro Racing. O Racing... Hoje vai pegar um time enjoado. Esse time do América, ele é enjoado. É osso pra ganhar desse time do América. É osso. Tem os caras da frente que são bons jogadores. O goleiro titular não vai jogar. O Graterol vai jogar o Soto, né? Que é o goleiro reserva. O Graterol é bom pra quê, Silas? Diz que ajuda na garganta. Dor de garganta, Graterol, não é remédio, é o goleiro. Isso é bom, Silas, é o goleiro do América, ele chama Graterol. Tá, perfeito. E ele não vai jogar porque está com problema no joelho. O Corinthians, a diferença do Mateuzinho pro Léo Maná é uma distância muito grande. E vai ter que marcar o Soto, é um outro problema. Você vai pegar um jogador que gosta do drible, gosta da profundidade, ele gosta de dar aquela cavada para dentro. Então, é um problema que o Corinthians vai ter que enfrentar. Mas como o Corinthians é o seguinte, você sabe aquela história do cara que entrou no mar? A água bateu no queixo, tem que nadar. A água já está no queixo, meu senhor. Agora, trata de nadar... Mas o Corinthians sabe nadar, né? Parece que sim. Porque o último jogo contra o Internacional, sabendo que o Internacional é um time mais arrumado que o Corinthians foi muito bem. Depois da expulsão ainda do Bruno Henrique, o jogo ficou totalmente para o Corinthians. Aí o nadou de braçada. Não tinha mais o que fazer. Agora, é outro time vermelho que vem pela frente, né? Que é o time do América. Eu acho um jogo... Não é simples para o Corinthians. Quem pensou que a gente vai chegar lá e vai atropelar, não tem... Para mim, não tem atropelamento. Até porque o Corinthians só tem 3 pontos. E o líder tem 7. E o América tem 5. O Corinthians tem 4. Tem 4? 4. O líder tem 7. São 3 pontos de diferença. 3 pontos, é o Huracan líder. E o América tem 5. Esse é o jogo pro Corinthians ganhar para passar o América. Isso. E para botar pressão no time que vai na frente. É isso aí. E então esperar... tem que ganhar. É a série. Assim, é a Vera, como diria o outro. Hoje só tem uma palavra pro Corinthians. É melhor jogar. Mas hoje é melhor ganhar. Hoje é melhor ganhar. Porque se não ganhar hoje, aquela frase gaúcha, um abraço para o gaiteiro. Aí não tem mais o que fazer. Aí complica. Não ganhar principalmente se o Huracan vencer. É bom lembrar, o segundo colocado da Sul-Americana vai para a repescagem contra um dos terceiros colocados de Libertadores. E aí são mais 2 joguinhos no calendário, que já é apertado, já é espremido, aí fica complicado. Ô Silas, quando a Lili deu a escalação ali, ela falou assim, Léo Maná, Kaká... Companheiro nosso aqui no estúdio, ouvindo esses nomes, fez assim, ó. O cara se benzeu. O cara, eu vi isso aí. Você viu? Eu vi. O rapaz se benzeu, assim, ó. Meu Deus, que Deus ajude, né? É pra tanto, é isso? Dá um frio na espinha? Boa noite, William, Pascoal, né, pro fã do esporte, toda a galera que tá com a gente, Bruno, Zupa, Lili também. Ele fez isso no Flamengo. Primeiro, muito boa sorte pro Dorival, que é amigo nosso e meu amigo particular. Já começou muito bem. Agora, no Flamengo, ele começou fazendo uma espécie de rodízio, que no Corinthians, na verdade, são 2. Né? Do jogo do Internacional, que o Corinthians ganha de 4-2 para esse jogo, volta o Angileri no lugar do Hugo, né? E o Léo Maná no lugar do Mateuzinho. O restante da equipe é praticamente a mesma. Né? A gente pode discordar ou concordar com uma mudança lá na frente ou outra, mas não, o time contra o Inter foi muito bem, ganhou um jogo que era muito complicado. Agora, o Dorival está tendo que, eu não sei nem se obrigatoriamente, ter que fazer essas mudanças. Agora, é um jogo contra uma equipe que é complicado. E a gente lembra que
O Corinthians, ele só consegue, assim, deslanchar no jogo e estava perdendo de 2-1 contra o Inter, quando o Bruno Henrique é expulso. E isso aconteceu contra o Inter de Porto Alegre também, no jogo da Libertadores contra o Atlético Nacional de Medellín. Jogo muito difícil, estou dizendo isso porque equipes colombianas, como o Zupac falou, o Bruno falou, uma equipe muito forte, vocês falaram também, que sabe jogar. Boa a informação do Zupac, que não se defende tão bem. Então isso pode ser uma vantagem para o Corinthians. Agora, voltou para a Sul-Americana no jogo passado, né, com um resultado positivo, fez um bom resultado lá em Cali, que todo mundo achava que ia ser goleada, e não foi. O Corinthians jogou muito bem lá. É o jogo da vida para se manter firme na competição, não tem outra. Rapaz, é o jogo da vida, hein? O jogo do ano. Olha, o jogo do ano. Porque, cara, foi o Campeonato Paulista, a decisão do Campeonato Mas aquele Paulista. jogo contra o Palmeiras não era o jogo do ano? Não, era o jogo do ano. Mas tem jogo do ano várias vezes por ano. Não é um jogo só por ano. O jogo contra o Inter também era o jogo do ano, não era? Isso! Opa, você tem. O jogo do ano, na decisão do Campeonato Paulista, era o jogo do ano. Era o jogo do ano. Porque todo mundo falava, o Corinthians tem que se agarrar num título nessa temporada e o Paulista é a grande chance. Tá. Agora o Corinthians tem que se agarrar na possibilidade da Sul-Americana. Então hoje é o jogo do... Cara, você tem que se provar. Mas tem gente que acha que a Sula vai atrapalhar o caminho do Corinthians. Vamos passar pro estádio pra ouvir os dois? Acha que atrapalha? Acha que a Sula vai atrapalhar o caminho todo. Tem gente que fala assim, olha, a arrancada do Corinthians no ano passado só começou quando assim, saiu da Sula. Eu não vou nem falar a palavra. Você já ouviu o... Dindim? Lá o negócio... Não é só no Corinthians, né? Chuvisca, filho. Chuvisca é legal na conta. Não tem esse negócio. Tem que correr atrás, filho. Deixa eu perguntar pros dois lá, hein? O Bruno meio que passou com essa ideia pra cá, vou devolver. É o jogo do ano? É isso aí, Bruno? O jogo do ano pro Corinthians hoje, é isso aí? Bom, você vai fazer essa pergunta pra quem tá aqui na Neoquímica Arena, você perguntar pra qualquer um dos 40 mil, todo jogo é sangue no olho, é tapa na orelha, é jogo da vida. Isso é um lema de vida, né? O corintiano tem encarado todos os jogos e a Arena tem vivido uma atmosfera de todos os jogos como se fosse o jogo do ano. Assim, se o Corinthians vencer o jogo hoje, o Corinthians tem uma margem, o Dorival terá uma margem para administrar melhor o jogo da semana que vem no Uruguai. Dentro dessa ótica de descansar alguns jogadores, ele descansou quase todo o time do meio para frente, todo o time lá em Novo Horizonte, deu certo. Precisou descansar o Anrileri, deu certo, o Bidu veio do banco e jogou muito bem o segundo tempo no final de semana aqui. Hoje talvez seja o Mateuzinho. Contra o Mirassol, no final de semana, talvez ninguém seja preservado. Brasileiro é muito importante. Uma vitória hoje faz o Corinthians passar a equipe do América e dá ao Dorival uma certa margem para a semana que vem, se tiver que tirar 2 ou 3 lá no Uruguai, consegue tirar, porque o Racing é o time mais fraco do grupo. Para esse conforto existir... Para depois decidir a Vera contra o Huracan. Sabendo o que precisa. Mas para esse planejamento existir, hoje tem que ganhar o jogo. Não é um jogo fácil, mas se o Corinthians repetir parte do padrão que mostrou contra o Inter, o Corinthians é favorito. Fez uma partidaça fez 6 gols contra o Internacional para valer 4. É mais time que o América, mas o América tem um trabalho mais desenvolvido do que o Dorival, que acabou de chegar, claro. Falando um pouquinho do campo, e eu queria até, viu, William, começar por vocês aí, talvez pelo Silas, porque o Silas fez uma comparação com algo que o Dorival fez no Flamengo, e eu queria lembrar algo que ele fez no São Paulo, e aí para falar dessa posição que talvez esteja indefinida entre Coronado, Romero ou até o Bidon. Porque no São Paulo ele conseguiu pegar um volante, talvez não tão forte, jovem, e transformou nesse jogador de chegada e que fez um gol do título, que foi o Nestor. Ele pode fazer isso com o Bidon? Existe a mesma característica? Ele pode transformar o Bidon nesse jogador, já que tem com a ausência do Coronado por aqui, Silas? É posição igual. É mais novo, né, Bruno? É mais novo, é um jogador que, assim, ele tem muita gente que confia no futebol dele, que pode ser do futuro uma das posições, um dos titulares absolutos até, mas é um time que vive de momento. Então, com tanta gente grande ali, o Bidon, ele acaba assim, ele não precisa, obviamente, hoje ser o Yuri Alberto, ou ser um Memphis Depay, ou até um Carrijo hoje, que cresceu de uma forma assim, assustadora no conceito das pessoas para bem, né? Mas hoje o Dorival tem mais gente para poder resolver as questões. E ali no meio-campo é o coração do time. Então, óbvio que o corintiano está esperando o Garro.
Hoje, Ranieri, Martinez e o Carrillo, é difícil você mexer nesses jogadores. Ainda tem Alex Santana, ainda tem muitos bons jogadores ali, né, que brigam naquela faixa do campo para dar esse peso que o Corinthians precisa. E lembrando também, eu até pedi para o William se ele pudesse voltar comigo, porque o Vitor Pereira vai com o Corinthians na Bomboneira e passa pelo Boca Juniors. Esfacelado do Corinthians na época. Esfacelado, assim, completamente. Nós estávamos lá, porque nós fizemos o jogo depois do Estudiantes de La Plata, em La Plata, e nós fomos para a Bomboneira assistir o jogo. E no jogo contra o Racing, que era outro jogo muito complicado, para o Corinthians sai na frente e tem a chance com o Garro de fazer o 2-0. E depois acaba sofrendo a virada do Racing 2-1. Ou seja, então o Corinthians, jogo contra o Independente, contra o América lá em Cali também. Então o Corinthians tem essa particularidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque o último jogo é contra o Huracan, lá na Argentina. É lá que vai ter que resolver a parada. Então, assim, por isso que eu disse, acho que todo mundo concorda, que é o jogo do ano hoje. Porque você passar hoje, depois tem o Racing, que, entre aspas, pode ser menos difícil, mas depois você tem o Huracan. Que aí é outro jogo do ano. E aí é outro, mas aí o Corinthians, como disse, acho que foi o Bruno ou o Zupa, já sabe o que vai ter que fazer lá. Sim. Então é diferente quando você vai sabendo o que tem que fazer, vai jogar todas as suas fichas, vai passar ou vai ficar. Mas o Corinthians ele surpreende quando a situação é essa. Então aí você falou as últimas informações do Corinthians, linha de lançamento, o pessoal analisando a partida, antes da partida, o pré-jogo do Corinthians e América de Cali. Cara, Léo Maná, Mateuzinho já anda lá essas coisas, né? Mas tá jogando bem, mas a gente sabe da qualidade dele. Então, cara, Léo Maná é horroroso. Vai entrar o Léo Maná no lugar do Mateuzinho, a gente tá ferrado. A gente só espera que o América de Cali não saiba da qualidade horrorosa que o Léo Maná tem. Senão os caras vão forçar todos os jogados ali em cima dele. Vamos ver. Ainda não é definitivo. Não é confirmado que isso vai acontecer mesmo. Que vai entrar o Léo Maná no lugar do Mateuzinho pra poupar o Mateuzinho. Cara, eu acho que não. Opinião minha, eu acho que não, porque o Mateuzinho é novo. Tem um vigor físico muito bom. Eu acho que ele joga. Então, e também tem uma dúvida ali, né? Coronado ou Romero. Vou entrar ali com o Coronado. Porque, pô, vamos tentar fazer gol logo no início ali pra assustar os caras. E no segundo tempo, se precisar defender um pouco mais, alguém para recompor o meio campo, coloca o Romero, que fez muito bem essa função contra o Internacional. Claro que ofensivamente o Romero deixa um pouco a desejar, né? Mas ele tem estrela, às vezes faz aqueles golzinhos dele, né? No final do jogo ali, como foi contra o As, né? Então, vamos ver o que o Dorival vai aprontar para esse jogo aí. Escalação saiu uma hora antes da partida. Então comenta aí, eu já deixei aqui um placar 3-1 pro Corinthians, 2 gols do Yuri Alberto e 1 do Memphis Depay, hein? Comenta aí, deixa o like, inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Coringão. Informações todos os dias aqui pra fiel torcida, hein? Então até o pós-jogo com a vitória do Timão, se Deus quiser. Então isso, valeu, é nóis!